Depois desta magnífica intervenção pela Isabel Mendes Lopes, bastante bem sustentada por tudo o que aprendemos ontem no terreno, passo já, sem grandes demoras, a não ser aquela que me demorou a ligar o microfone, para o painel. Então gostaria de chamar aqui a Susana Peralta, economista, professora associada na Nova School of Business and Economics. Penso que não preciso de muito mais introdução, a maior parte de nós conhece a Susana Peralta. Eu, por acaso, pensei nisso, sabes? Não, eu pensei nisso, estava a ler e pensei, vou traduzir isto. Depois, o Pedro Garrett Lopes, investigador na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, não precisa de tradução. O Pedro trabalha em Risk Assessment, ok, agora é que precisa, em avaliação de risco e... eu preciso dos óculos. Avaliação de risco e modelização de sistemas ambientais. Não é? Vamos falar. E depois a Luísa Schmidt, investigadora coordenadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, socióloga do ambiente, que também nós já acompanhamos há muito tempo. Vamos então começar este painel. Pronto. Vamos então começar este painel sobre recuperar e reconstruir políticas públicas para uma economia pós-catástrofe. Vou começar aqui para a Susana Peralta. Há uma questão que nos surge sempre, e a nós bastante como deputados e no âmbito também de como é que podemos ajudar a ter modelos que funcionem para este tipo de catástrofes, como nos vimos agora confrontados, e como é que o país pode estar melhor preparado para isso, também do ponto de vista económico e fiscal. E eu gostaria que a Susana comentasse uma dúvida que nós temos, que é se Portugal dispõe de margem orçamental e de instrumentos fiscais adequados para reconstruções de larga escala como aquela. É uma grande pergunta, eu sei, mas é muito importante para nós essa discussão. Portanto, se temos instrumentos fiscais adequados a este tipo de reconstruções de larga escala que vamos ter que fazer agora, ou temos que repensar, temos que reequilibrar a nossa política fiscal, nomeadamente no âmbito do património e do ambiente. Eu sei que é muito. Susana, eu vou deixar mais ou menos... Sim, quanto tempo é que... Ui. Não, mas é assim... Nós temos mais ou menos um quarto de hora em média por cada pessoa, mas vamos sim, eu peço desde já desculpa, porque eu depois às 15h45 tenho uma defesa de tese, tenho que sair, mas é online, tenho que ir aí para um canto, vou ter que sair mais cedo eventualmente do painel. Então, bem... Nós sabemos que quer dizer, a maior parte do dinheiro que tem de ser gasto para este tipo de reconstruções no fundo, são despesas de capital, não é? Há uma parte que são ajudas às famílias afetadas e até ajudar à liquidez das empresas e, portanto, isso são despesas correntes, e depois há uma parte que são despesas de capital, que é reconstruir aquilo que aliás, a Isabela aqui disse há pouco, não é? Os telhados caíram, os pavimentos, etc. E não é só isso, há também uma parte de preparar, do ponto de vista infraestrutural, o país para este novo mundo climático no qual vivemos, e estão aqui pessoas muito mais competentes do que eu para falar disso. E, portanto, isso são despesas de capital, ou seja, é investimento público. Nós o que sabemos é que Portugal tem descurado sistematicamente o investimento público, ou seja, desde 2012, desde que... houve a grande crise da crise das dívidas soberanas e que entramos em um programa de assistência económica ou financeira, houve um congelamento de despesas que levou, obviamente, a parar uma série de projetos de investimento público, por exemplo, a ferrovia e o aeroporto, etc., mas havia outros provavelmente muito mais urgentes deste ponto de vista. E que depois, quer dizer, e depois disso nunca foi verdadeiramente recuperado, não é? Portanto, o investimento público, mesmo quando nós depois saímos do programa de assistência económica ou financeira e começou a haver começou a haver um bocado mais de capacidade para gastar dinheiro, foi sendo sempre dada prioridade às despesas correntes. E o que nós sabemos é até que o estoque de capital público se deteriorou, ou seja, e isso é mesmo sem tempestades. Portanto, mesmo sem tempestades, o capital público deteriora-se, não é? Os edifícios precisam de manutenção, os computadores ficam obsoletos, as máquinas dos hospitais também, etc. E isso há uma depreciação natural do capital que necessita de reposição, e nós sabemos que o investimento público em Portugal nem sequer foi o suficiente para repor essa depreciação.
E, portanto, é completamente... Quer dizer, o estranho é não acontecerem mais desgraças destas, não é? Num país onde nós sabemos, escolas com mau isolamento térmico, onde há muito calor no verão, muito frio no inverno, onde temos tribunais onde chove nas salas dos arquivos, temos, quer dizer, o normal, temos esquadras que não têm, ou seja, carros da polícia onde falta, sei lá, peças para aquilo funcionar, temos esquadras com falta de computadores. Há tanta coisa a faltar, não é, em termos de capital público neste país que nós de facto não estamos preparados para este tipo de eventos extremos. Eu acho que não é só isso, eu acho que há um problema gigantesco de falta de coordenação no terreno e o facto de nós ainda estarmos... Bom, eu acho também que há um problema neste momento de falta de recursos físicos, ou seja, não é necessariamente apenas recursos financeiros para fazer essas reconstruções todas, nós precisávamos de pessoas a trabalhar no setor da construção. Nós temos um PRR em aceleração rápida no terreno que está a absorver esses recursos e, de facto, os recursos são finitos. E, portanto, os recursos humanos e técnicos, não estou a falar de dinheiro. Agora, portanto, se nós temos ou não temos, quer dizer, nós temos alguma margem... Sim, desculpa. A nível estrutural, o que tu estás a dizer é que a nível estrutural temos um problema, que é um problema do modelo que não há investimento naquilo que é público, não é? Do ponto de vista do Estado. Neste momento temos um PRR que, como tu dizes, está a consumir muitos recursos, mas por outro lado também é verdade que é à custa do PRR que este ano, e acaba este ano, temos algum orçamento para infraestrutura e depois não temos um modelo. Acresce este comboio de tempestades com estas necessidades adicionais para recuperação e estamos com problemas, basicamente. Eu acho que quer dizer, não há nenhuma maneira mágica disto resolver. Eu costumava fazer, há muito tempo não faço, mas posso voltar a fazer em breve e eu sei que vai ser a mesma, vou encontrar exatamente a mesma graçola, que é pegar nos relatórios do Orçamento de Estado e ver, por exemplo, investimentos estruturantes. Tem exemplo lá uma parte sobre investimentos estruturantes. E isto devo dizer, não é de maneira nenhuma, não tem nada a ver com este governo. É algo que é perene, certamente desde a crise financeira. E, portanto, tens lá os investimentos estruturantes e tens, por exemplo, a construção do Hospital Todos os Santos. E em cada ano tens uma planificação, obviamente plurianual, porque não se constrói um hospital apenas num ano, que tem um determinado montante que vai ser gasto naquele ano daquele orçamento. Vamos dizer do orçamento de 2017. Depois chegamos ao fim de 2017, não aconteceu nada. E quando vamos ao relatório do Orçamento de Estado de 2018, está lá o mesmo PDF de uma folha de Excel, onde só deslocaram aquilo um ano para a frente. Portanto, o planeamento mantém-se o mesmo do ponto de vista plurianual, empurrando um ano civil para a frente e o hospital nunca mais é começado. E, de facto, aquilo que depois fizeram com o PRR é, bem, agora de repente há dinheiro, vamos aqui acelerar uma série de investimentos que já vinham previstos e que os orçamentos de Estado deviam ir garantindo. Eu não sei muito bem como é que isto se resolve. Eu acho que neste caso, quer dizer, eu acho que se nós tivéssemos uma boa gestão das prioridades, certamente, neste caso, ir aos equipamentos sociais, ter a certeza que todas as creches tinham telhado e, sei lá, e que todas as escolas tinham o recreio em condições das crianças a brincarem sem se colocarem em risco de vida, etc., teria sido essencial, em vez de vir com grandes anúncios megalómanos e achar que vamos resolver os problemas todos, e agora inventámos o PTRR e tal, mas na prática ainda não aconteceu nada no terreno. Portanto, se nós temos ou não temos capacidade financeira, eu acho que nós não temos... Nós temos de ter cuidado. Pronto, Portugal está neste momento com uma dívida que é bastante abaixo de 100% do PIB, portanto estamos com uma trajetória de dívida que eu acho que é razoavelmente sustentável, embora a Comissão já esteja zangada com o nível da despesa. Temos condições, eu acho, no mercado para nos endividarmos, embora sejamos uma pequena economia aberta e, portanto, estamos muito expostos ao risco internacional. Neste momento o risco nacional está a ditar que as taxas de juros aumentem, mas eu acho que neste momento a dívida portuguesa é certamente no contexto europeu uma das mais seguras, portanto isso é bom para nós, enfim, é mau para a França, por exemplo, mas é bom para nós. E, portanto, eu acho que Portugal tem alguma margem para se endividar. E se há campo onde faz sentido recorrer à dívida é precisamente quando estamos a falar de despesas de capital, porque são aquelas que depois têm um retorno que também se projeta no tempo. Mas nós não temos certamente, quer dizer, eu ficaria muito preocupada se agora viesse um governo que dissesse que ia fazer o TGV, o aeroporto e que ia resolver os problemas da água e da orla costeira e que ainda ia fazer essa coisa. Eu começava a dizer não, pânico, porque nós não queremos que a nossa dívida volte a explodir. Mas eu acho que há alguma margem financeira para ir atrás destes investimentos absolutamente essenciais para garantir que as pessoas tenham o mínimo de dignidade de vida
Mas para isso é realmente preciso estabelecer prioridades, e eu vejo muito pouca capacidade para estabelecer prioridades, até porque depois, quando chegam estes balões de dinheiro tipo PRR, de repente a ideia é gastar, 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 não necessariamente nem todo o dinheiro do PRR está a ser gasto de maneira muito útil. Pois, e do ponto de vista da taxação, tu achas que, eu já vou passar, porque, ou seja, nós estamos a falar de investimento de capital e nos endividarmos para podermos investir. Agora, do ponto de vista da taxação, achas que o modelo que nós temos poderia ser alterado, poderia haver um modelo melhor para conseguirmos ter esses investimentos melhor sustentados? Quer dizer, eu tenho ideias acerca do nosso sistema fiscal, mas eu acho que nós temos uma... Assim, eu também acho, sinceramente, eu acho que enquanto pequena economia aberta nós temos muita dificuldade em tributar mais. Eu acho que se podem fazer ajustes na tributação do capital, certamente. Eu acho que certamente podíamos, desde logo, saber mais acerca de, por exemplo, onde é que estão as poupanças das pessoas. Nós não sabemos, não temos boas bases de dados para estudar isso e, portanto, o que eu vou dizer é em larga medida especulativo. Portanto, desde logo, se nós pudéssemos ter as bases de dados para olhar para isso, eu acho que era útil. Mas, de facto, nós, enquanto pequena economia aberta, num espaço integrado como a União Europeia, temos muita dificuldade em tributar o capital. Temos muita dificuldade também em tributar a mão de obra altamente sofisticada e móvel, não é? O que acho que nós temos de fazer é, por exemplo, livre, junto dos verdes europeus, continuar a tentar avançar agendas ao nível europeu, termos mais coordenação, termos o registro europeu de ativos, sei lá, conseguirmos arranjar maneiras mais coordenadas de tributar o capital, avançar com a tributação das multinacionais, enfim... Mas eu acho que há coisas que nós podíamos fazer em Portugal. Nós temos uma tributação, por exemplo, da terra, ou seja, mesmo o próprio IMI merecia certamente ser revisto. Nós hoje em dia sabemos que temos propriedade concentrada em mãos de pessoas com grande poder, enfim, com muito dinheiro, e portanto podíamos certamente, eu acho que o nosso IMI é provavelmente modesto, embora eu tenha muita dificuldade em estar a dizer isto de maneira tão definitiva, porque mais uma vez nós precisávamos de olhar, porque também nós sabemos que Portugal é um país de proprietários e há muitos proprietários de casa que são famílias remediadas, mas eu acho que tem que haver aí algum trabalho a fazer. E de facto a terra é uma parte do capital que não é móvel, embora tivéssemos também depois de pensar em casas que estão depois, enfim, que pertencem a empresas fachada e não sei o quê, e que estão nas Ilhas Caimão. Portanto, o registro europeu de ativos é absolutamente essencial, mas eu acho que nós somos claramente tímidos a tributar na tributação verde quando nos comparamos com os congêneres europeus. Isso parece-me evidente. Portanto, eu acho que há certamente margem para alguns ajustamentos. Eu acho que nós, se calhar, podíamos pensar em tributar as heranças também, mas não pode ser nunca grandes saltos quantitativos, porque, de facto, nós somos uma pequena economia aberta num espaço de mobilidade. E, apesar de tudo, estamos melhor nesse espaço de mobilidade do que se não tivéssemos... Aliás, apesar de tudo, não, peço desculpa, estamos muito longe, muito melhor nesse espaço de mobilidade. Mas esse espaço de mobilidade tem de facto, este constrangimento, e o facto de não haver uma verdadeira agenda de coordenação de impostos ao nível europeu, a não ser no IVA, que está lá desde o Tratado de Roma, mas de facto nós andamos a brincar à concorrência fiscal. Começámos a brincar à concorrência fiscal sobre o capital, sobre as empresas, já desde os anos 90, que andamos a tentar dizer que vamos resolver isso, não resolvemos. Recentemente, há 10 ou 15 anos, inventámos a concorrência fiscal para a tributação da mão de obra altamente móvel e sofisticada, que também não... Há assim um relatório acho que até é dos verdes europeus, não sei, mas há um do Parlamento, mas pode, uma coisa assim, há ali uns maluquinhos a pensar nisto. Eu acho muito difícil que Portugal resolva este problema sozinho, sinceramente. Obrigada, Susana. Vou passar agora aqui ao Pedro para falarmos sobre estes fenómenos climáticos extremos, como aquele que acabámos por sofrer em janeiro, não é? Nós temos um clima que até é um clima temperado, mas estamos numa localização geográfica em que estamos vulneráveis ao que vem do oceano, não é? E estas alterações climáticas põem-nos riscos que nós eventualmente não estamos habituados, e nós gostávamos de saber do Pedro que políticas públicas é que nós devemos dar prioridade para nos preparar melhor para este tipo de fenómenos, porque nós sabemos que provavelmente o Atlântico está a mudar, nós vamos estar mais sujeitos a eventos como aquele que aconteceu em janeiro, e ao comboio de tempestades, e depois também temos a questão toda dos incêndios, etc., todos os anos. E gostávamos que o Pedro nos falasse um bocado sobre as prioridades nas políticas públicas e no que é que nós temos que pensar melhor para ajudar a preparar melhor o país. Desde já, obrigado também pelo convite.
fazer só um bocadinho de contexto na questão das alterações climáticas. Nós, quando em 2015 assinámos o Acordo de Paris, nós dissemos uma coisa que foi, tivemos um desígnio muito importante, que era manter a temperatura média global bem abaixo dos 2 graus. O que é que isto significa na prática? Significa que hoje, em 2026, já passámos a barreira psicológica de 1,5 graus, algo que na altura os cientistas diziam que começamos a entrar na zona vermelha. E porquê que esta é a zona psicológica vermelha? Porque a partir dos 2 graus, do ponto de vista científico, temos 50% de probabilidades de saber o que é que vai ou que não vai acontecer depois de atingirmos esta meta. É expectável que antes de 2050 nós ultrapassemos a barreira de aumento da temperatura média global dos 2 graus. Isto, do ponto de vista de impactos, é algo que até do ponto de vista científico é muito difícil de contabilizar. Todos os fenómenos de baixa probabilidade e elevado impacto, a partir dos 2 graus, estamos a falar de um mundo que é completamente novo. Muitas vezes perguntam-me, por exemplo, se vivemos no novo normal, com a frequência e a intensidade destes fenómenos extremos. E a verdade é que não. Neste momento vivemos o melhor daquilo que ainda está para vir. Portanto, os impactos vão ter tendência para aumentar e para aumentar de forma significativa. 90% da energia provocada pela emissão de gases de efeito de estufa é absorvida pelos oceanos. Cerca de 5% é que aquece a nossa atmosfera, 3 a 4% o nosso sistema terrestre, mas só para termos uma noção da quantidade de energia que os nossos oceanos têm estado a absorver, equivale a 4 bombas de Hiroshima por segundo durante os últimos 25 anos. Esta é a quantidade de energia que o nosso planeta está a absorver. E esta energia tem que ser dissipada, e a forma que nós temos do nosso sistema dissipar esta energia é através dos fenómenos extremos. Por cada grau de aumento da temperatura média global, aumentamos a umidade relativa na atmosfera em cerca de 7%. Isto do ponto de vista das tempestades, seja as ações da precipitação, até do vento, são fenómenos que nós vamos ter que conviver com frequência. Pronto, isto do ponto de vista das alterações climáticas. Do ponto de vista, por exemplo, dos instrumentos de planeamento e até da informação que a comunidade científica tem trazido para Portugal, eu quero dizer que nós temos sido pioneiros nesta batalha. E começámos com os projetos CIEM, que a professora Luísa conhece muito bem, em 2000, mas onde foram feitas as primeiras projeções climáticas para Portugal, os primeiros estudos de impacto, e servimos de inspiração para muitos países europeus, inclusive nesta área. E depois veio, por exemplo, a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas, em 2010, veio, por exemplo, também, tivemos em 2010 o mesmo ano em que aconteceu os aluviões na Madeira, que é um marco muito importante na questão do combate aos impactos gerados pelas alterações climáticas, mas tivemos imensos estudos, desde ao nível regional ao nível local, que nos permitiram, de alguma forma, caracterizar o nosso território, tendo em conta os diferentes impactos que as alterações climáticas pudessem trazer. E essa caracterização está muito, mas muito bem feita, inclusive nos diferentes instrumentos de planeamento que estão em vigor. Muitas vezes, quando, por exemplo, nós falamos sobre a questão de o que é que está a ser feito, e é muito difícil de medir o resultado das ações quando os resultados são positivos. Quando os resultados são negativos, não é? Quando, por exemplo, este fenómeno de comboio de tempestade, o Christine, o impacto que ele gerou, é muito difícil. Esses aí são visíveis, são fáceis de ver, são fáceis de medir, de quantificar. Mas é muito difícil medir aquilo que correu bem. E eu consigo dar alguns exemplos daquilo que correu bem. Um dos grandes exemplos tem a ver com o da Madeira. Em 2010, os aluviões tiveram danos diretos e indiretos na ordem dos 1,2 mil milhões de euros. Desde então, nos últimos 10 anos seguintes, o Governo Regional investiu cerca de 120 milhões de euros, 10% dos danos causados em 2010, em infraestruturas resilientes a aluviões. O que acontece é que em 2023, a região autónoma da Madeira teve um novo recorde nacional, nem foi regional, foi nacional, de precipitação em 24 horas. Todos os sistemas funcionaram. Com 5 dias de antecedência, já havia todo o contingente e a proteção civil e todos os organismos já estavam preparados para receber aquele tipo de impacto. E como tinham a memória de 2010, conseguiram atuar de uma forma preventiva que foi muito eficaz. Há muitos vídeos e documentação relativamente como é que os sistemas responderam àquela situação em particular, e a verdade é que resultaram.
estamos a falar que há um número em adaptação às alterações climáticas que é muito importante, que é por cada euro investido em adaptação conseguimos recuperar 10 euros em danos futuros, e isto num período de 10 anos. E estes números são significativos, porque nós conseguimos encontrar, inclusive no nosso território, vários exemplos de que isto acontece. Outro exemplo é o plano de drenagem de Lisboa, um investimento de 200 e picos milhões de euros, mas a estimativa de prevenção em pontos de danos futuros são cerca de 23 milhões de euros ao ano. E estas contas são importantes, e quando as coisas correm bem, não só devem ser divulgadas, como devem ser replicadas noutros contextos. E é neste sentido que eu acho que há várias formas de intervir, a nível nacional, regional e local, mas o regional e o local têm dado cartas neste sentido e têm sabido responder. Agora, quando estamos perante fenómenos de que, como por exemplo os do Cristino, com ventos na ordem dos 200 km por hora, eu quero que se perceber como é que se constrói uma infraestrutura capaz de resistir a este tipologias de impactos. Mas a questão de reconstruir melhor ou de uma forma mais resiliente não é a única forma de resistir aos impactos. Mecanismos de partilha de risco é importante porque nós somos resilientes até certo ponto, mas quando o baralho de cartas começa a ruir, nós precisamos de outros mecanismos que nos permitem tornar também resilientes, mas da forma como reconstruímos e recuperamos as nossas Pode atividades. explicar um bocadinho o que são mecanismos de partilha de risco? Ok, por exemplo, um seguro multirriscos é um mecanismo típico de partilha de riscos. Nós, quando sofremos um determinado impacto, por muito resilientes que sejamos perante esse impacto, temos um impacto, mas acionamos o nosso seguro e o nosso seguro ajuda-nos a recuperar de uma forma muito mais rápida. Fala-se, por exemplo, hoje em dia no Fundo Nacional de Catástrofes. Eu acho que é uma ideia excelente, porque já existe em vários países, em Marrocos, na Grécia, em Itália, França, Alemanha, Espanha e por aí adiante. Funcionam todos de maneira relativamente um bocadinho diferente, mas a perspectiva qual é? O objetivo qual é? É tornar, por exemplo, os seguros mais acessíveis, de forma que as pessoas possam adquirir esses produtos, mas tornando-os também mais resilientes. É normal que também no futuro o preço dos seguros esteja de alguma forma ligado à resiliência das próprias infraestruturas. Se eu conseguir provar que as minhas infraestruturas estão mais resilientes ou que tenho um plano de implementação de ações que me permitem responder melhor a um determinado impacto, então o seguro associado às minhas infraestruturas ou à minha atividade também poderá ter tendência de diminuir. E isto já existe em vários conceitos, várias práticas deste nível. E isto é um dos mecanismos de partilha de risco. Muito bem. Só uma questão muito breve, antes de passar à Luísa Schmidt. Achas que a articulação entre a produção científica e a decisão política tem sido eficaz, tem existido nestas áreas do risco e também agora com esta questão deste comboio de tempestades, das alterações climáticas em geral? É importante sabermos isto, porque isso para o livro é muito importante. Sem dúvida. Ou seja, sem a componente científica não conseguimos preparar o nosso território. E aí não há dúvidas em relação a isso. Ou seja, eu acho que pelo menos entre 2000 e 2015 a comunidade científica portuguesa teve um papel fundamental na definição das metodologias, na definição dos modelos, na caracterização do risco para diferentes impactos. E isso trouxe a bitola, trouxe-nos um nível de qual nós devíamos ser exigentes ao ponto de que, pelo menos, isto nós temos que entregar. E eu acho que depois essa bitola foi muito bem recebida também pela comunidade empresarial, que depois incorporou-a nos seus planos ou nos instrumentos de planeamento. Foi mesmo extraordinário. Pelos governos. E sim, sem dúvida. Pelos governos e a nível local e... Estou a fazer uma pergunta. Eu percebo a questão dos governos e quando falamos em governos eu penso de forma completamente diferente. Eu como trabalho muito à escala mais local, mas podemos... Eu como trabalho mais à escala local, eu vejo como é que... As autarquias, eu vejo como é que o processo de decisão é mais direto, é mais efetivo. E como conheço muitas vezes os projetos que estão por trás das decisões, eu tenho muito mais contato com esse nível de decisão. Agora, quando nós pensamos ao nível nacional, ao nível mais macro, eu não sei até que ponto se nós devemos ter a função de tentar gerir toda esta complexidade ou de dar os recursos para que à escala local se consiga acelerar processos e implementações. E a escala local que temos é apropriada? Vou já passar para a Luísa. Okay. Se a escala que temos... Deixa aqui no ar esta questão e vou passar para a Luísa. Sim. Pois, muito bem.
eu acho que a escala local tem tido um processo que, não tanto na altura, até 2015, preventivo, vou trazer outros números que talvez seja mais fácil. Por exemplo, Portugal, entre a década de 80 e 90, gastava em média por ano cerca de 70 milhões de euros em danos relacionados com impactos meteorológicos ou climáticos. Desde 2000 até 2025, nós passámos a gastar em média por ano cerca de 600 milhões de euros, 10 vezes mais. Passámos de 70 milhões para 600 milhões. E depois veio o comboio de tempestades, não é? Os danos de 5,3 mil milhões de euros, na qual ainda estamos a meio do ano. Portanto, há aqui realmente um paradigma muito diferente de atuação. Quem reparou neste paradigma, nesta diferença, é a escala local, não é? São as empresas, são as atividades. Portanto, eu não conheço nenhum setor, nem dos transportes, nem da energia, nem da água, nem das infraestruturas, das empresas, que de alguma forma não têm contabilizado este risco climático como sendo também um risco financeiro e não tenha contabilizado nas suas opções de médio e longo prazo. E neste sentido, tudo que nós conseguimos fazer para dar força e energia para catalisar todos estes processos que são executados à escala local, seja por instituições governamentais, públicas ou privadas, este caminho está a ser feito, precisa de ser acelerado, mas os bons exemplos precisam de ser comunicados porque é assim que eles são replicados. E daí a minha visão não ser tão catastrofista quanto isso, mas trazer aqui Vamos ter aqui um bocadinho contraditória. Luísa, pode comentar? Ou eu tenho aqui questões diversas, mas agora achei que queria mesmo falar sobre isto e, portanto... Não, primeiro queria cumprimentar, é um prazer estar nesta casa e com este painel e com esta plateia. Não, o que eu queria, por acaso tomei aqui algumas totas de um e do outro, não é? Porque eu julgo que em relação a esta questão do Pedro, eu estou de acordo em relação à escala local, nós também temos trabalhado até conjuntamente muito à escala municipal e é verdade que muitas autarquias fazem a diferença, não é? Mas à escala nacional não concordo nada com... Quer dizer, acho que aí a esse nível o que nós temos mais é planos a planar, sem nunca serem aplicados, é estratégias que nunca passam ao terreno. Portanto, é uma quantidade de coisas, de intenções, muitas vezes até boas, que depois não passam para a prática. Inclusivamente aquelas que a União Europeia nos manda fazer, que depois nós não aplicamos. Mas só dizer que tomei notas também, porque de facto isto foi uma tragédia... Foi uma tragédia, não é? Relativamente ao que aconteceu, não é? Com o Cristine, mas há muitos anos que muita gente tem vindo a avisar dos problemas acrescidos que Portugal tem. Portanto, nós temos esta situação que o Pedro aqui explicou, não é? Do agravamento das alterações climáticas a nível geral, mas depois nós temos um problema gravíssimo que é o desordenamento do território. E, portanto, nós basta olhar para o país para perceber que durante anos não houve não houve efetivas políticas de planeamento, o desordenamento em território impera em todo lado, portanto, nós temos casas em Arribas, nós temos casas em leitos de cheia, nós temos casas nas zonas costeiras que vão ser inundadas. Portanto, nós temos uma série de problemas a esse nível que agravam todas as consequências das alterações climáticas e das tempestades que já vieram e que aí vêm, não é? E, portanto, aqui é muito... por exemplo, nós, por acaso tinha aqui uns números... A Cristine, de facto, foi absolutamente dramática, sobretudo naquela zona, da região centro, mas nas zonas costeiras, para vos dar um número, houve 570 afetações em 147 áreas diferentes. E, portanto, do país. E isto implica o quê? Praias que ficaram sem apoios que se foram embora, casas que caíram, quer dizer, toda uma areias que se esvaíram, tudo isso. Portanto, é preciso aqui olhar para o país de uma forma muito mais... sistemática e muito mais séria deste ponto de vista, o que é que nos vai custar? Uma das coisas que eu acho que é muito importante, envolver os economistas nisto, que, Susana, não se envolvem neste assunto, praticamente, é os economistas e os juristas. São duas áreas absolutamente ausentes deste problema, porque uma das coisas, nós fizemos agora um parecer do Conselho Nacional de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável sobre as zonas costeiras e uma das coisas que propomos, uma das recomendações, é justamente um plano económico financeiro para se perceber como é que se vai gerir este nosso litoral. Já perdemos 14 km², não é? Só com a erosão, com a acumulação da erosão, a subida do mar, que afinal está mais agravada do que se pensava em relação a uns tempos atrás, mas nós temos problemas de erosão e depois temos problemas de pressões humanas
extremas também sobre a zona costeira, tal como sobre os leitos de cheia, sobre os estuários. Nós temos, só para dar há bocado só um parênteses, nós temos planos para os estuários, gestão dos estuários desde 2008, não há nenhum feito com o maior estuário da Europa como é o Tejo. Portanto, há aqui uma área que tem que ser realmente trabalhada e tem que ter custos. Quanto é que vai custar? Esse plano económico financeiro é um desafio aos economistas, de facto. Quanto é que vai custar recuar algumas zonas, perceber o que é que as praias que se têm que continuar a alimentar, porque a União Europeia acaba, quer dizer, quando acabarem os fundos europeus, já não temos praias, porque já não há dinheiro para alimentar estas praias todas. Para além de todas as derrocadas, todos os problemas e de casas, de situações de habitações e de urbanizações que se vão colocar. E ao mesmo tempo, porque é que eu falo de juristas? Porque continuamos a ter direitos adquiridos para construir em zonas que já estão identificadas como zonas de risco. Isto continua. Quer dizer, isto é, alguns deles, direitos desde os anos 70, identificámos nós, que é uma coisa absolutamente ridícula, parece que as ciências todas avançam e o direito não. A parte jurídica não avança, fica ali. E, portanto, há aqui este agravamento da situação que vai onerar muitas gerações futuras. É que esta maneira como nós não gerimos o território, não é, a vários níveis, acaba por ter consequências gravíssimas a curto e médio prazo, e com estas tempestades, mas não só, a própria erosão, a própria subida do mar vai provocar outro tipo de afetações e, portanto, como é que economicamente nós vamos gerir isto? Não é? Porque vai ser, e qual é o ónus que vão pagar as gerações futuras? E acho que isto aqui, e uma das figuras que nós propomos, não sei, tem que ir à Assembleia da República para ser aprovada, é a figura de emergência climática. Agora estamos a analisar, por exemplo, o que é que estão os outros países a fazer, por exemplo, a Espanha e a França, sobretudo a Espanha tem problemas muito parecidos connosco, com o nosso, porque em Portugal e Inglaterra, por exemplo, e se nós verificarmos, cai uma casa na zona costeira, quem paga é o dono. Tenho seguro ou não tenho seguro? Nós, quem paga somos nós todos, como já pagámos Val de Lobo, por exemplo, não é? E, portanto, há casas neste momento realmente em risco, casas até de luxo. Há umas de lixo, mas há outras de luxo. Há umas de luxo, em várias zonas até do Algarve, mas são as duas coisas. E quem é que vai pagar somos nós, com esta legislação que existe neste momento. Portanto, vai haver aqui um ónus elevadíssimo para a sociedade portuguesa e para as gerações que estão agora e as futuras. E isto tem que ser pensado em termos económicos, em termos jurídicos, muito fortemente, porque, como o Pedro diz, nós temos já muitos estudos muito interessantes, prospectivos, justamente do risco, de onde é que estão identificados. O mapa está identificado. A Agência Portuguesa do Ambiente, inclusivamente, tem identificadas todas as casas e os problemas que há nos leitos de cheia dos rios e na zona costeira. Está lá, os pontinhos todos. O que é que vamos fazer? Essa figura que o Parlamento tem que é uma das nossas propostas, é a figura de emergência climática, que é quando há esses problemas, por exemplo, nas zonas costeiras, que é o que nós trabalhamos, mas também nas zonas estuarinas, e as casas caem, ou as casas são afetadas, não é o erário público, não são os nossos impostos que vão ter que pagar, vai-se ter que criar, além do fundo, não chega, é muito importante este fundo das catástrofes, o Fundo Nacional das Catástrofes, mas não chega. É preciso outras formas de nós conseguirmos arrecadar, por um lado, esse tal plano económico financeiro que seja bem estruturado e que seja continuado, muito importante, que é outro problema grave nas nossas políticas, é que habitualmente não são continuadas. Está ali o Francisco Rico, criou os planos regionais de ordenamento florestal, que depois foram sendo interrompidos constantemente, que é uma medida importantíssima para a gestão da floresta, não é? Portanto, por um lado isso, e por outro lado, também perceber como é que nos vamos precaver, não é? Em termos jurídicos e em termos económicos, para todos estes problemas que irão ocorrer. Eu tenho aqui uma questão, mas a questão é, então se está tudo identificado, se nós sabemos onde é que temos as casas de leite de cheia, se nós sabemos onde é que temos os problemas, onde é que falta a ação, ou, ou é uma questão de organização de modelo, ou então é uma questão financeira, para conseguirmos pagar isso, para conseguirmos começar a mudar e melhorar ainda mais do que aconteceu na Madeira, ou do que agora o plano também de drenagem de Lisboa, que está há anos para ser feito e finalmente agora está bastante adiantado, não é? Onde é que identificam o problema? O nó do problema está justamente na decisão política,
Portanto, assumir isto, por isso é que nós dizemos que uma figura de emergência climática que tenha em conta todos estes problemas que já estão identificados, para que não seja a sociedade a pagar todos os custos que daí advierem, alguns acho que tem que pagar e vai ser muito mais do que aqueles que temos até agora, não é? Tem que existir essa vontade, tem que se encarar este problema de frente. Mas tem que seriamente. ser uma figura de emergência climática, não pode ser, ou seja, são coisas que nós sabemos que têm que ser feitas no país, independentemente, claro que é uma Sim. emergência porque temos alterações climáticas, mas do ponto de vista das Independentemente de termos as políticas alterações públicas tem que climáticas, ser feito, não é? Nós temos também a erosão costeira, neste Exato, caso a sempre costa temos. tivemos. Sim, e é o que eu digo, o desordenamento do território veio agravar tudo, porque construiu onde não devia construir, porque houve este problema todo, e aí as autarquias tiveram muita responsabilidade naquela altura, como sabemos, não é? Neste momento, de facto, há um upgrade e há uma vontade de fazer diferente, isso também concordo absolutamente, mas durante muitos anos as autarquias é que permitiram também tudo isto, e a falta de planeamento à escala nacional também foi evidente. O que há a fazer é mesmo isto, é encarar, eu acho que aqui é mesmo uma questão de soberania, e é encarar isto como um problema que já está aí, que se vai agravar, que vai custar imenso dinheiro, não é? Já não estou a falar sequer das florestas, depois vocês falarão, mas nestas áreas específicas que até tenho trabalhado mais, não é? A zona costeira e os leitos de cheia, é preciso aqui haver um alto nível, isto tem que ser uma decisão a alto nível. E aqui a questão económica é extremamente importante, porque em Portugal as análises custo-benefício quase nunca são feitas, e como nós sabemos, estamos num país onde as pessoas são particularmente sensíveis justamente nas questões económicas. Não ligam nenhuma às questões ambientais, esteja descansado. Vão ligar quanto é que isto vai-me ao bolso, e é uma matéria que vai, de facto, custar muito dinheiro. Não é? E essas contas é preciso serem feitas, é preciso serem cauteladas, portanto, é preciso um plano, mesmo um plano faseado que seja decidido ao mais alto nível. No fundo, era preciso um pacto de regime. E os pactos de regime, como nós sabemos, em Portugal é algo que Toda a gente fala, deixa mas a ninguém desejar, faz. não é? Portanto, temos grandes carências a esse nível. Sim. Eu relativamente aqui a uma questão Mas que já foi talvez a referida. economia ajude, porque perante Então, é números, importante. todos eles... Sim. Pode comentar. Pedro, Não, complementar. complementar. Não, Rápido para eu passar aqui. Sim, é rápido, porque tem a ver muito com esta questão da intervenção no nosso território. Portanto, nós estamos a falar num ambiente tipicamente urbano, consolidado. Portanto, temos duas hipóteses. Ou retiramos aquilo que já está construído, demolimos, expropriamos, fazemos esse tipo de atividades, e aquilo que a Luísa recua. Já se está a fazer Sim, exatamente. Principalmente quando as infraestruturas são impactadas, pensar realmente se vamos reconstruir ou não vamos reconstruir. Em Almada aconteceu bastante isto nas zonas mais críticas. Há casas que não se podem Sim, perfeitamente. Mas há também uma outra forma de... Na Arriba, por causa da agir. Arriba. Sim. Sim. É Conselho de Almada, mas é... Sim, é importante. Sim, mas todas as políticas direcionadas para a expropriação ou para a demolição são difíceis. Porque estamos a falar de pessoas, estamos a falar da vida das pessoas, são muito difíceis do ponto de vista da execução. No entanto, é verdade que, pelo menos para cheias e inundações, deslizamentos de massa em vertente, incêndios rurais e a questão sísmica, nós sabemos exatamente quais os edifícios com maior probabilidade de serem afetados. Edifício a edifício. Isso nós sabemos, isso para Portugal continental, pelo menos Madeira também, em grande parte, Açores não tem assim tanta certeza. Okay? Mas essa informação está à distância de um clique. Portanto, é algo que nós conseguimos fazer de uma forma de segundos. Nós conseguimos hoje, inclusive, analisar milhões de dados em simultâneo em pouco mais de 10 segundos. Portanto, a parte científica funciona. Funciona. Agora não é só a parte científica. política. A parte científica tem duas componentes, que é a componente de nós fazermos o diagnóstico e depois estas ferramentas tecnológicas é uma componente mais operacional. Ou seja, o caso depois, pós-Cristino, foram um conjunto de sete tempestades. E na zona, por exemplo, quando estavam a fazer, através da Agência Portuguesa do Ambiente, a gestão dos caudais dos rios através das barragens, sabiam exatamente quais eram as infraestruturas que iam ser inundadas e antes que isso acontecesse, foram evacuadas. Este processo de evacuação é um processo também que traz alguma resiliência às infraestruturas que, por um lado, não podem ser retiradas do sítio porque pronto, ambiente consolidado e é um processo diferente, mas é uma forma de também reagir de uma forma antecipada e proteger as nossas infraestruturas. Portanto, há esta componente de temos o conhecimento científico, temos as ferramentas tecnológicas,
os caudais estavam a ser modelados ao mesmo, em simultâneo, que estavam a ser tomadas decisões de regularização dos caudais. E os edifícios e infraestruturas estavam todas a ser identificadas no sentido que vamos evacuar ou não vamos evacuar. Para dar um exemplo, Portugal evacuou cerca de 7.500 pessoas, Espanha, durante o mesmo período, cerca de 75 mil, Marrocos, 150 mil pessoas. Isto durante os mesmos 15 dias, devido às mesmas tempestades. Significa que temos aqui mecanismos de reação também apoiados pela ciência e pela tecnologia, que permitiram realmente tomar este conjunto de decisões e minimizar realmente o impacto primordial que é na saúde, no bem-estar das populações, mas também precavendo a questão das infraestruturas. Sim, mas relativamente às cheias, é verdade que nós também já temos alguma preparação no território, porque temos rios que sofrem cheias e isso estávamos preparados. Relativamente a tempestades, com ventos de 240 km por hora, ninguém estava preparado, não é? E depois também temos aqui o problema da recuperação, que é agora reconstruir mais de forma resiliente, e há uma questão aqui que é importante, que já foi aqui referida tanto pela Susana como pelo Pedro, que são os seguros. Os seguros, nós neste momento estamos com um problema que temos uma percentagem muito significativa, tanto das casas como de empresas pequenas que não tinham um seguro, ou pelo menos não tinham seguro que cobrisse este tipo de fenómenos. E a questão aqui é que existe, também há pouco falou a Luísa disto, muitas vezes acaba por ser depois o Estado a ter que pagar, não é? Porque as pessoas não têm meios para o fazer. E por isso, daí o tal fundo para as catástrofes poder ser, em parte, uma solução para este problema. Mas eu também há pouco ouvi a Susana dizer que não era a solução toda, não é? Ou o Pedro, já não sei. E, portanto, eu gostava de perguntar aqui à Susana se um sistema de seguro público obrigatório contra catástrofes deste tipo faz sentido, e até pode ser também, e também temos a questão dos sismos, porque há imensas pessoas que têm casas, não é? E que têm seguros, mas não sabem que não têm o seguro antissísmico. E isso é um problema muito grande, então em zonas como Lisboa então é terrível, é um problema e felizmente ainda não tivemos que nos confrontar com isso, mas é um problema real e muito sério, e gostava de saber então como entende a possibilidade de um modelo de seguro obrigatório, como é que ele pode ser desenhado e que riscos é que pode ter um modelo desse tipo. Existem outros países que têm esse tipo de seguro e esta era para a Susana. Não, eu acho que nós devíamos ter seguros obrigatórios da propriedade. Agora, eu não tenho nada a certeza que tenham de ser públicos. Acho que basta haver uma regulamentação da mesma maneira como há uma obrigação de os bancos, por exemplo, providenciarem contas com serviços mínimos, não é? Portanto, a um preço controlado, haver também uma espécie de regulamentação do seguro mínimo que todas as companhias privadas tinham que oferecer e depois as pessoas, se quisessem mais coberturas, etc., depois pagavam em cima disso. Mas quer dizer, isso já existe noutros setores, designadamente no financeiro, tal como temos também isso para as telecomunicações, também temos isso, não é? Portanto, era essencial. Eu acho que o problema disto é que o Estado, uma vez que as pessoas se veem confrontadas com a minha casa ficou destruída com uma tempestade e eu não tenho seguro, nós coletivamente não temos qualquer espécie de possibilidade, nem emocional, nem política, de dizer, bem, então olha, agora azar o teu, ficas sem casa. Mas eu acho que nós devíamos... Mas eu acho que nós devíamos ser muito mais criteriosos, por exemplo, na construção de segundas residências. Quer dizer, num país que tem um problema enorme de habitação pública, de falta de habitação pública, eu acho que as pessoas que ficaram sem segundas residências por causa de uma tempestade ou de um incêndio, temos pena, quer dizer, não podemos andar a pagar. Outra coisa, claro, é a casa onde as pessoas vivem, com as suas famílias, etc. Mas eu acho que a melhor maneira de resolver isso e de, no fundo, obviarmos a nos encontrarmos em situações em que depois, no momento exato, não vamos falhar àquelas pessoas, é de facto tornarmos os seguros obrigatórios, até porque aí depois começa a ser claro, quer dizer, quem não o fez está claramente a não respeitar a lei. Mas é uma questão de desigualdade e uma questão social, porque há pessoas que não têm a mesma capacidade de pagar apólices de seguro para cobrir as casas onde vivem e para riscos maiores, para um telhado de uma dimensão grande. A partir dessa pessoa tiver um telhado com uma dimensão grande, já não pode ser assim tão indigente, não é? Não, quer dizer, é que estamos a falar de propriedade. Sim. Quer dizer, estamos a falar de propriedade. As pessoas...
Ou seja, não, portanto, não quer dizer que isso Susana, não exista, Patrícia, claro que vai existir, mas quer dizer, não vai ser muito prevalecente, porque de facto quem tem casas grandes, Mas eu estou-me agora se aqui não a pode lembrar... pagar o seguro, venda aquela, compra uma mais pequena da qual pode pagar o Mas eu seguro. estou-me E agora em aqui a última lembrar- análise, claro que nós vamos proteger os mais pobres, não é? Mas eu estou-me agora aqui a lembrar, por exemplo, destas casas que foram afetadas na região toda de Leiria e por ali adentro, pelo comboio das tempestades. Há muita propriedade daquela, que até é propriedade meio rústica, não é? Que as pessoas têm lá a casa no meio do campo, tem se um conheceres barracão aquilo, com- depois tem o barraco, e depois o barracão, e depois tem aquilo, muitas vezes até a área é relativamente grande, não quer dizer que seja luxuosa, mas que segurar aquilo não é barato, não é? E são pessoas que muitas vivem da agricultura ali, não têm meios para pagar um seguro muito oneroso. E a questão é, deve haver alguma garantia pública, um seguro, um fundo que se contribua para se conseguir ter essa solidariedade do ponto de vista de quando houver um seguro obrigatório essas pessoas poderem contratar um seguro? Quer dizer, eu acho que tem que haver uma regulamentação do tal seguro mínimo, que tem que ser um seguro a custos controlados e que obviamente vai ter uma cobertura dos riscos que é também, enfim, limitada. Agora, se nós temos que andar a pagar os seguros das pessoas que têm essa propriedade rústica, não sei, não é? Porque isso depois também cria os incentivos errados para as pessoas construírem assim. O problema em Portugal é que, a partir do momento em que foi dada uma licença camarária para construção, o Estado é responsável. Portanto, se não for o seguro, somos nós a pagar. É o erário público que paga. Só a que não foi licenciada. Por exemplo, nas Ilhas Barreira, quando caíram aquelas dos pescadores lá na ilha, as Ilhas Barreira não são licenciadas, são clandestinas. Mas eu não estou a falar de casas clandestinas. Estou a falar de toda a zona costeira, são casas que foram devidamente licenciadas. E, portanto, se não é o seguro a pagar, e nós sabemos, o Pedro pode falar de um trabalho que ele fez, que é justamente para as seguradoras quererem identificar onde é que pode haver cheias. E há muitos sítios que já não estão seguros, porque as seguradoras não querem, não é, Pedro? Você fez esse estudo. Para as cheias, para a APS, para a Associação Portuguesa de Seguros. Portanto, aí já não há possibilidade os seguros já não querem, podem não querer. Podem não querer, as zonas em que os seguros não Mas, cobrem. por outro lado, em Portugal há sempre um seguro fantástico, que é o Estado. Que é a partir do momento em que dá autorização, que é o contrário do que eu estava a dizer que acontece em Inglaterra e que é o que, neste momento, a Espanha também está a questionar, porque vão ter imensos problemas parecidos com os nossos, sobretudo nas zonas costeiras, não é? E, portanto, mas também, nós dentro das florestas nós temos povoamento disperso também por todo lado. E quando foi Pedrógão, voltaram a construir-se as casas no mesmo local. No mesmo local. Quer dizer, é uma irracionalidade um bocadinho espantosa, porque é evidente que as pessoas têm propriedade, as pessoas têm direitos, era a minha casa e tal, mas é a altura de negociar. Tem que se entrar aqui numa certa negociação. Portanto, já percebemos também. que a questão dos seguros não é nada simples. Não, e também convém ver o que é que as seguradoras estão a fazer. As seguradoras estão à frente neste momento nos estudos. Pedro, quer falar do seu estudo? Sim. Não, é muito rápido. Mas eu acho, quer dizer, eu acho que provavelmente é necessário ajudar algumas pessoas a pagarem esse seguro. E isso é certamente sempre uma melhor solução do que termos de nos chegar à frente quando há estas coisas para pagar. Ou seja, é mais barato ao Estado dar dinheiro a essas pessoas para contratarem o tal seguro mínimo do que andar depois a pagar, a correr atrás do prejuízo. Eu só acho é que temos de ter realmente muito cuidado com aquilo que estamos a falar, porque, quer dizer, lá está, quer dizer, à partida já são pessoas que têm propriedade, não é? Quem tem propriedade muito dificilmente é assim tão... É com menor probabilidade muito indigente. Não quer dizer que não haja pessoas pobres que têm propriedade, pronto, mas há muitas. Pois, mas quer dizer, em partida os pobres são aqueles que não têm propriedade. Mas é importante... Não, mas é importante perceber a dificuldade da discussão e da resolução do problema, porque também se fosse fácil já estava resolvido. Gostava que o Pedro também comentasse então, já que andou a trabalhar nessa área, pode ser interessante. Sim, ou seja, é interessante porque o estudo começou na altura quando estava a ser transportada a diretiva comunitária de cheias e inundações em Portugal. E nessa altura, por via da Associação Portuguesa de Seguradores, sentiram a necessidade de não estar à espera daquilo dos tempos ou dos timings do governo, e avançaram eles com esse estudo, na qual eu participei e coordenei esse estudo.
A parte interessante é que desde isto foi em 2013, salvo erro, exatamente, 2013, a iniciativa criou aqui um modo de preparação para aquilo que era os fenómenos com impactos de baixa frequência e elevado impacto, e criou uma discussão dentro do ramo segurador que eu achei que era muito interessante. Onde Discutiram também os sismos, as cheias. Sim, e onde, desde essa altura, que se fala no fundo de catástrofes. Exato. Mas também da questão dos sismos, porque os sismos realmente, acho que vai cerca de 80%, Aproximar mais. 80% das apólices ou das infraestruturas estão em duas empresas. Sim. E dessas, só uma pequena porcentagem é que cobre realmente o sismo ou até mesmo as catástrofes naturais. O que acontece é que eu acho que, da mesma forma que existe, por exemplo, um certificado energético quando nós compramos um determinado imóvel, porque é que não vem associado também um certificado de riscos? Riscos de cheias, de inundações, de poluição do ar, inclusivamente. Isso existe noutros países? Existe noutros países, claro que sim. E eu sei que isto mexe ou pode mexer com o valor do mercado, mas, no entanto... Está a mexer, claro, claro. Mas... Ainda bem que mexe. Ainda bem que mexe, exato. Mas muitas vezes estas coisas ou funcionam como catalisadores ou as pessoas também reprimem criam barreiras para que isto aconteça. Ou seja, nós hoje temos informação suficiente para fazer essa caracterização de uma forma responsável em todo o território. E aqui voltamos outra vez aos mecanismos de partilha. Eu posso, por exemplo, mediante um determinado investimento que eu faço numa residência ou numa infraestrutura, se eu tiver essa informação de antemão, tal como tenho no meu certificado energético, e posso tomar um conjunto de ações que me permitem, do ponto de vista de melhorar a minha eficiência energética, eu, perante os impactos deste tipo de catástrofes, eu posso assumir, responsabilizar-me pelos riscos que eu conheço, ou posso também tomar a opção de contrair partilhas, fazer os tais mecanismos de partilha de risco, contrair seguros ou outros tipos, ou tornar a minha infraestrutura mais resiliente para estar mais preparado. Portanto, temos todas estas opções. Não, sem dúvida. É verdade, mas isto é bom porque, quer dizer, não sei se é bom ou se é mau, não queria estar aqui a trazer adjetivos, mas é uma boa razão. O que é estranho é se as seguradores privadas estão a dizer que não cobrem os riscos dessas casas, é estranhíssimo sermos nós a cobri-lo coletivamente. Claro. Portanto, era preciso, de facto, criar uma forma qualquer de chegar ao pé dessas pessoas e até de ver consoante o grau de legalidade das construções, etc., compensá-las para saírem dali. Ou então dizer, olha, então no dia em que isto for à vida, nós não pagamos. Mas há uma nuance, e peço desculpa, porque há uma nuance nisto aqui, que é, quando algumas vezes, uma empresa de seguros recusa segurar determinada infraestrutura para determinado tipo de impactos, normalmente significa que ela já tem uma exposição muito grande àquele tipo de impactos. Tem a ver com o portfólio dessa empresa. Pode significar que outras empresas de seguros que tenham uma menor exposição àquele tipo de impactos, que consigam proporcionar esse tipo de produtos ou serviços. Okay. Portanto, aqui tem a ver muito a ver com a exposição das... E há outra coisa que é... Não, e há outra coisa que é o seguro obrigatório resolve parcialmente esse problema, porque faz com que o perfil de risco de uma carteira de segurados de uma seguradora tenha riscos bons e maus. O problema do seguro ser opcional é que só lá vai ter os riscos maus. Só vai, à partida, quem está mais preocupado com isso e vai segurar a sua casa é quem já sabe que tem um risco maior. Que é, aliás, por essa razão que nós tornamos obrigatório o seguro para os carros. Pois, mas isso acaba por ser uma mutualização do risco, que é para isso que também que é isso que as seguradoras fazem. Garantes que tens na pool de segurados riscos bons e riscos maus. Claro, eu tenho só uma última questão aqui para a Luísa e pedia que fosse breve, mas eu não gostava de não deixar de abordar. Já me estou a pedir para passar ao próximo painel, que tem que ver com a participação das populações na reconstrução, por exemplo, agora, como é que conseguimos fazer com que haja participação das populações, por exemplo, na reconstrução agora do comboio de tempestades? Como é que nós conseguimos incluir as populações neste nós, tipo para além dos riscos, das vulnerabilidades físicas e das vulnerabilidades políticas, temos um país com muitas vulnerabilidades sociais, não é? Um país extremamente envelhecido, ontem ficámos a saber que temos mais 1.500 pessoas que estão a rejuvenescer o país, não é? Os imigrantes, mas 1 milhão e meio,
1,5 até mais. Não, 1,4 não, 1,4 milhões. Mas, de facto, temos população muito envelhecida, temos população muito iletrada, temos população muito vulnerável, com enormes vulnerabilidades. E, portanto, tudo depende do tipo de população que está em causa, não é? Se for uma população realmente dessas, população que nem sequer consegue, muitas vezes, nós já há bocado estávamos a falar da impreparação do nosso parque habitacional. Nós somos um dos países que tem maior pobreza energética, justamente não conseguimos, sobretudo, arrefecer e também não conseguimos aquecer as casas, não é? E isso dá-nos uma péssima construção civil, não é? Qualidade, em termos de eficiência energética. E, portanto, depois vem o fundamental, lá concorra. Quer dizer, as pessoas nem sequer sabem, nem sequer abrir um computador. Portanto, é preciso aqui olhar para esses setores sociais com muito mais ponderação, com políticas de proximidade. Aí as juntas de freguesia, as paróquias, as autarquias são extremamente importantes. E depois também envolver as pessoas, não é? Porque, por exemplo, há pouco estávamos a falar, um dos locais que está neste momento a fazer o recuo na litoral é o Esposende. E Esposende tem um autarca que é professor universitário do Porto, mas portanto, está neste momento a fazer isso. E como é que eles fizeram? Envolvendo as populações, escolhendo os sítios para onde vão, portanto, precavendo. As políticas preventivas são absolutamente estratégicas nisto. E, portanto, envolvendo as pessoas a tempo, das pessoas depois poderem decidir e conjuntamente para onde é que podem ser alocadas, uma vez que aquelas casas estão em risco extremo. Portanto, a abordagem tem que ser diferenciada conforme as pessoas têm literacia ou não, não é? E são mais velhas ou mais novas, ou estão na universidade ou não estão. Portanto, os setores sociais que se vão abordar têm que ser de forma completamente diferente. Agora, o envolvimento implica as entidades de proximidade, isso é fundamental, que são aquelas em que as pessoas confiam mais, e implica levar as pessoas a pensar o que é que agora vamos fazer. Como teria sido útil, por exemplo, em Pedrógão, não é? É evidente, não se pode chegar lá, a propriedade em Portugal, não é? Como a Susana dizia, tem uma coisa, é uma fé. É sagrada. Uma sagrada. Mas dialogar com as pessoas no sentido onde é que racionalmente se pode reconstruir estas casas para não ser outra vez dentro de uma floresta que, entretanto, já cresceu e que, se calhar, qualquer dia tem os mesmos problemas. E, portanto, isso aí é muito importante. E dar muita informação bem comunicada, que é outro problema que nós temos. Normalmente damos informação, as pessoas já estão informadas. Não estão. Por isso é que a comunicação direta é muito importante, sobretudo aos setores sociais mais vulneráveis. Sim. E, portanto, com menor literacia. Portanto, falámos aqui dos níveis todos, desde o nível mais de proximidade, que, por exemplo, temos as juntas de freguesia que têm que fazer esse trabalho, depois as câmaras, depois a seguir temos de ter uma escala mais intermédia para conseguir gerir o território. E cada vez mais acho que é muito importante as escolas, não é? É um ator no terreno também, é uma infraestrutura no terreno importantíssima e que apanha toda a gente, não é? E envolver os jovens. E há uma coisa muito curiosa, todas as autarquias têm que ter um conselho de jovens. Sabiam isso? Mas não têm. Elas têm no papel, mas não têm mais nada. Nós fizemos já esse levantamento, praticamente nenhuma funciona. O que é muito curioso, e é cada vez mais importante envolver as pessoas novas nestes temas, nestes assuntos, e puxá-las para as decisões. Acho que é uma boa forma de acabarmos esta conversa. Tínhamos muito mais para dizer e queria agradecer à Susana Peralta, ao Pedro Garrett e à Luísa Schmidt terem estado aqui nesta conversa.